Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim contar uma história para vocês. Eu já contei uma história aqui há um tempo atrás, que foi a história do casamento do Charles Dickens, falei sobre a amante que ele teve durante toda a vida. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui se vocês não assistiram, se quiserem ir lá assistir, tá? Então eu gostei desse negócio de contar histórias para vocês sobre autores, livros e tudo mais, e vou tentar sempre trazer um vídeo assim aqui. Então hoje eu vim trazer a história da treta na publicação de um livro de uma das irmãs Brontë, que foi a Anne Brontë, e foi a publicação deste livro aqui, A Inquilina de Whitefell Hall. Deu uma confusão, que vocês já vão saber todos os detalhes. Muito interessante essa história. Aliás, a vida das irmãs Brontë tem muitas histórias interessantes que eu posso ir contando para vocês aqui ao longo dos tempos desse canal. Portanto, se inscreva para acompanhar todos os vídeos, para me dar aquela força também, aquela motivação para eu continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês. E se vocês estiverem gostando do vídeo aí, ao longo do vídeo, né, se vocês acharem que vale o seu gostei, por favor, deixe o seu gostei, tá joia? Antes de começar a contar, de fato, a história aqui da publicação, da confusão na publicação de Whitefell Hall, eu quero avisar a vocês que a minha lojinha virtual de imersões literárias, que é o MSL Pocket, tá em promoção em homenagem ao Dia do Escritor, que é no dia 25 de julho. Então, de hoje até o dia 25 de julho, vocês estão ganhando 15% de desconto em todas as imersões. É só vocês irem lá, escolher a imersão que mais te agrada ou as imersões que mais te agradam. São 6 que estão disponíveis, tá? E colocar o cupom Dia do Escritor. E aí vocês vão ganhar 15% de desconto em cada uma que vocês quiserem adquirir, tá? Entre as imersões que a gente tem lá no Pocket, a gente tem a imersão em Jane Eyre, que é um livro de uma Brontë, não é livro da Anne, né? Mas é um livro da Charlotte. E a Charlotte, irmã da Anne, tá envolvida nessa confusão aqui da publicação de Whitefell Hall. Então vai lá no Pocket, dá uma olhada nas imersões que a gente tem lá e aproveita porque até dia 25 tem 15% de desconto para vocês, tá joia? Recado dado, então senta que lá vem história. A gente vai começar aqui a nossa história não na publicação de Whitefell Hall, porque na verdade a Anne escreveu 2 romances na sua curta vida, né? E o primeiro deles foi Agnes Grey. A Inquilina de Whitefell Hall foi o segundo e último romance publicado pela Anne. Mas para que a gente entenda toda essa treta, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo. Então vamos lá na publicação de Agnes Grey primeiro. As irmãs Brontë, elas queriam ser escritoras, principalmente a Charlotte, tá, gente? E elas começaram escrevendo poemas. Então elas juntaram os poemas que elas tinham escritos, fizeram uma publicação de um livro de poemas, só que esse livro, essa antologia, acabou vendendo só 2 cópias. E aí foi aquela desilusão, né? Mas a Charlotte, que queria muito, de fato, ser escritora, viver da escrita, ela convenceu, de certa forma, as irmãs a escreverem romances, porque o que estava acontecendo naquele período, elas viviam na era vitoriana, e naquele período ali, o que estava acontecendo era que a população estava começando a ler mais romances, né? Os romances estavam se popularizando, então a poesia estava saindo um pouco de cena e dando lugar aos romances. A Charlotte, antenada que era, percebeu esse movimento e falou, não, gente, aqui, vamos escrever romance, porque vai dar certo. Romance eu tenho certeza que vai dar certo. E aí as outras 2 irmãs, que são a Anne e a Emily, toparam e as 3 começaram então a escrever os seus primeiros romances. A Charlotte escreveu O Professor, a Emily escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e a Anne escreveu Agnes Grey, que foi o primeiro livro da Anne. Elas assinaram esses romances com pseudônimos masculinos, os mesmos pseudônimos que elas já haviam assinado lá o livro de poesias. Então a Charlotte assinou como Cutter Bell, a Emily assinou como Alice Bell e a Anne assinou como Acton Bell. Das irmãs Brontë, então viraram irmãos Bell, né?
A própria Charlotte, numa carta que tem dela, e tem muitas cartas da Charlotte, a gente sabe praticamente da vida todas delas através das cartas da Charlotte. São cartas muito interessantes, inclusive. E a Charlotte, ela diz numa dessas cartas que elas escolheram assinar com pseudônimos masculinos não porque elas não poderiam publicar sendo mulheres, já tinham mulheres que publicavam livros nessa época, mas porque ela não queria ser julgada por ser uma mulher. E a Charlotte, ela diz nessa carta que as críticas que ela via de livros escritos por homens eram críticas sobre os livros, sobre o enredo dos livros. Já as críticas que ela via de livros escritos por mulheres eram críticas sobre as autoras e não sobre o livro. E ela queria que o foco não fosse as autoras, né? Não fossem elas, mas sim fossem seus livros. Então elas acabaram decidindo por publicar com pseudônimos masculinos por conta disso. Ok. Mandaram os livros para várias editoras e acabou que o livro da Charlotte, que era o professor, não foi aceito por nenhuma editora, enquanto os livros da Emily e da Anne foram aceitos por um editor chamado Thomas Newby. E aí começa a treta. Logo para começo de conversa, esse editor pediu 50 libras para a publicação de cada um dos livros delas, né? 50 da Anne e 50 da Emily, que era um valor muito acima do praticado. Mas elas queriam muito publicar esses livros e elas acabaram aceitando, arrumaram dinheiro e pagaram esse Thomas Newby. Sendo que as irmãs Brontë não eram ricas, elas tinham uma vida muito humilde, né? Elas eram filhas de um pároco, elas tinham que trabalhar para ajudar o pai em casa. A essa altura o pai já estava começando a ter alguns problemas de visão, que ele teve catarata, teve que operar, enfim, né? Inclusive nesse tempo aí, do tempo que foi aceito os livros e que elas estavam naquela esperança de publicar, esses problemas de catarata dele começaram a piorar. Mas enfim, elas pagaram o Thomas Newby lá para publicar o livro. Mesmo assim, ele acabou engavetando os projetos. Nesse tempo aí, a Charlotte começou a escrever então o seu segundo livro, porque vocês lembram, né? O professor não foi aceito por nenhuma editora. Então ela começou a escrever Jane Eyre. E nisso, o livro das outras duas estava lá engavetado, aí o pai delas operou, a Charlotte foi para Londres com ele, inclusive ela escreveu uma parte de Jane Eyre enquanto ela estava lá esperando o pai se recuperar da cirurgia de catarata, que era uma cirurgia que estava começando naquele período ali. Enfim, ela finalizou Jane Eyre, enviou para as editoras e aí um editor diferente lá do editor da Anne e da Emily aceitou publicar Jane Eyre. O editor da Charlotte se chamava George Smith. E aí Jane Eyre foi publicado e foi um sucesso. Foi publicado com o nome de Currer Bell, né? E aí foi um sucesso. O editor lá, o Thomas Newby, que estava com os dois livros engavetados, viu o sucesso daquele livro publicado por um irmão Bell e falou: olha, eu tenho livro desses caras com esse sobrenome aqui também. E aí ele resolveu, né, pegar carona no sucesso de Jane Eyre, desengavetou Agnes Grey e o Morro dos Ventos Uivantes e publicou, mas publicou de qualquer jeito, cheio de erros de revisão, que inclusive, assim, a Emily e a Anne ficaram muito chateadas porque elas tinham feito as correções e ele publicou sem correção nenhuma, enfim, mas publicou. Finalmente, pegando carona ali no sucesso de Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e o primeiro romance da Anne Brontë, que foi Agnes Grey, foram publicados. Só que a verdade é que a Emily acabou um tanto eclipsada pelas irmãs na publicação desses 3 romances aí, porque Jane Eyre fez muito sucesso quando foi publicado. Aí, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro muito controverso até hoje, então vocês imaginam lá, publicado em plena era vitoriana, a confusão que esse livro não fez, né? A comoção que ele não causou, então também foi um livro que chamou muita atenção, não com grandes elogios, mas assim, chamou muita atenção. E Agnes Grey, que é um livro mais tradicional, eu acho que eu posso dizer assim, um livro mais simples, acabou de fato ficando escondido naquele debate das novas publicações, desses novos autores aí que tinham surgido, que eram os irmãos Bell, né?
E aí a Anne acabou sendo um tanto eclipsada pelas irmãs, mas não tem problema, porque ela tinha uma carta na manga que era A Inquilina de Whitewell Hall. Então a Anne começou a escrever A Inquilina de Whitewell Hall, né, que é um livro bem mais complexo, narrativamente falando, do que Agnes Grey. Finalizou o livro e mandou para ser publicado pro mesmo editor dela lá, o Thomas Newby. Devia ter mudado de editor, porque já tinha dado confusão da primeira vez, né? Mas enfim, não. Mandou pro mesmo editor lá, o Thomas Newby. E aí o Thomas Newby começou os trâmites para a publicação daquele livro. O Newby, que a esse ponto vocês já viram que é bem enrolado e bem espertinho também, ele pensou assim, olha, esse livro aqui é escrito pelo Acton Bell, né? E esse autor aqui, ele ficou meio eclipsado, né? Ele percebeu isso pelos outros dois irmãos. Eles não sabiam que eram mulheres, tá? Ficou meio eclipsado aqui por esses outros dois irmãos. O Currer Bell foi o que fez mais sucesso, porque o Ellis Bell, com o Morro dos Ventos e Vães, foi muito falado, mas não foram críticas muito positivas e tal. Já a Jane Eyre teve críticas mais positivas, foi muito lido, e a essa altura já estava sendo lido também nos Estados Unidos, então já tinha atravessado o oceano, né? Então ele pensou assim, como o Currer Bell é o mais benquisto dos três, eu vou publicar A Inquilina de Whitewell Hall como sendo do Currer Bell, mas eu não posso fazer isso aqui na Inglaterra, né? Porque aí fica fácil de descobrir. Mas lá nos Estados Unidos o Currer também está fazendo sucesso, então eu vou oferecer para uma editora de lá este livro, A Inquilina de Whitewell Hall, como sendo uma publicação, o novo livro do Currer Bell. Ele fez isso, ele mandou lá para os Estados Unidos, para uma editora de lá, e falando, a editora, olha a audácia, a editora que já estava publicando Jane Eyre. E aí ele falou, olha, aqui eu tenho um novo livro do Currer Bell, que seria da Charlotte, né? É A Inquilina de Whitewell Hall, vocês querem publicar? Ah, queremos sim, claro que queremos, né? E tal, Jane Eyre tá dando bons resultados. Então ele fechou o negócio com a editora lá dos Estados Unidos, como se A Inquilina de Whitewell Hall fosse, na verdade, escrito pela Charlotte. Mas a essa altura, gente, a Charlotte também estava escrevendo seu segundo romance, na verdade o terceiro, né? Porque o professor estava lá guardado, não tinha sido publicado, né? Então ela estava escrevendo Shirley, que foi o terceiro livro que ela escreveu, mas o segundo a ser publicado. Charlotte estava lá escrevendo Shirley e avisou para o editor dela, o George Smith, que estava quase finalizando ali Shirley. E aí o George já entrou em contato com a editora lá dos Estados Unidos para falar, olha, em breve eu vou ter aí mais um livro do Currer Bell, tá? O George Smith também não sabia que eram mulheres, tá? Achavam que eram homens mesmo. Tinha uma certa desconfiança ali, mas enfim, isso é uma outra história para um outro momento, tá? Ele mandou o recado lá para a editora dos Estados Unidos e falou, olha, eu tenho, o Currer Bell tá escrevendo o seu segundo livro aqui, em breve eu vou mandar aí para vocês têm interesse e tal. E aí a editora respondeu para ele, não, você tá equivocado, porque a gente já tá com o segundo livro do Currer Bell aqui, preparando para ser publicado, e ele é A Inquilina de Whitewell Hall. O George Smith falou, gente, esse cara tá de palhaçada comigo, né? E aí entrou em contato, tudo isso era feito por cartas, tá, gente? E aí o George entrou em contato com a Charlotte, né? Achando que era o Currer, falando aqui, você tá me falando que tá escrevendo o segundo livro, mas você já mandou um livro lá pra editora para ser publicado através de outro editor? Que história que é essa? Ele falou que o livro se chama A Inquilina de Whitewell Hall. E aí elas ligaram os pontos e perceberam que o tal do Thomas Newby tinha mentido, que A Inquilina de Whitewell Hall, na verdade, era da Charlotte, enquanto foi escrito pela Anne. Daí, o que elas tiveram que fazer? Tiveram que ir lá em Londres, Charlotte e Anne tiveram que ir lá em Londres, encontrar com o George Smith, que era o editor da Charlotte, revelar que elas eram mulheres e explicar toda a confusão para ele. A sorte é que o George era um homem decente, então ele guardou esse segredo de que elas eram mulheres, resolveu a confusão toda com a editora lá dos Estados Unidos. No final das contas,
A Inquilina de Whitefell Hall foi publicado certinho como Acton Bell e depois, né, mais tarde, Shirley foi publicado como o segundo romance do Currer Bell. A recepção de A Inquilina de Whitefell Hall foi mais calorosa do que a de Agnes Grey, mas a Anne recebeu muitas críticas também, porque ela critica algumas questões da sociedade lá da era vitoriana, principalmente com relação ao casamento. Ela critica a lei vitoriana, que restringia muitos direitos da mulher dentro de um casamento. A mulher não podia, por exemplo, ela não tinha direito de ficar com os filhos se ela se separasse. Existia o divórcio, mas além de ser muito difícil, as condições para homens e mulheres pedirem o divórcio eram condições diferentes, sendo que para uma mulher pedir era muito mais difícil, ela tinha que atender muito mais requisitos do que o homem. O homem podia chegar lá e falar que estava querendo divórcio porque a mulher era adúltera. Isso daí bastava para um homem pedir o divórcio. Já a mulher não bastava dizer que um homem era adúltero, tinha que ter ainda uma outra condição. Então, assim, a Anne, ela denuncia certas questões da sociedade vitoriana nesse livro. E a sociedade vitoriana, parte dela não reagiu muito bem a esse livro, então foi um livro que foi bastante criticado também, mas com certeza é um livro que já chamou mais atenção do que Agnes Grey. Infelizmente, a Anne morreu muito nova, né? Então ela não teve tempo de escrever um terceiro livro. Gostaria muito que elas tivessem escrito assim, muitos e muitos livros, porque tudo que elas escreveram, as três, né? Tudo que as três escreveram é maravilhoso. Mas enfim, a história da publicação de A Inquilina de Whitefell Hall foi essa. O que aconteceu com Thomas Newby? Absolutamente nada, né? Ele simplesmente mandou, tipo, aquela assim, errei o nome aqui, foi mal aí, entendeu? E ficou por isso mesmo, né? Ele continuou sendo o responsável lá pela publicação de A Inquilina de Whitefell Hall, ganhou os direitos lá de Whitefell Hall e tudo mais, mas enfim, né? Essa é a história da publicação de A Inquilina de Whitefell Hall, um livro maravilhoso que a gente teve a oportunidade de se aprofundar nele esse ano lá no meu clube de leitura, que é o Clube MSL, e foi assim uma delícia essa jornada. Eu super recomendo que vocês leiam A Inquilina de Whitefell Hall, porque é um livro incrível, de verdade, tá, gente? Não sei se a resenha já saiu aqui, eu acho que a resenha já saiu aqui no canal. Se saiu, eu vou deixar linkado pra vocês, tá bom? Pode assistir que não tem spoiler. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Me conta aqui nos comentários se vocês já sabiam disso, o que vocês acharam, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.